Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para a terceira e última edição desta terça-feira, mais um dia muito agitado dentro do Vasco, se tratando principalmente de contratações, reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro. E é claro, nesse vídeo você vai ficar por dentro de tudo o que aconteceu, vamos trazer inclusive novidades sobre a situação do atacante Benjamin Hohlheiser, o atacante argentino que veste ainda a camisa do River Plate. As negociações estão muito avançadas e o atleta deve chegar no meio desta temporada ao Vasco da Gama. Também vamos esclarecer a situação do meio-campo Harlan Barreira, um colombiano de bastante qualidade, um dos maiores destaques do futebol, inclusive do país, recebeu uma proposta no valor aproximado de 11 milhões de reais do Vasco da Gama. Quem diria o Vasco fazendo uma proposta nesse valor por um atleta? A gente vai também, é claro, trazer toda a situação das negociações e falar sobre muitos outros jogadores. Tem Benjamin, além, é claro, do Benjamin Hohlheiser, tem Fabrício Anguilleri, tem também chegada de novos atletas confirmado hoje na parte da tarde e muitas outras notícias. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Eu já falo para você ficar até o final, porque o vídeo está repleto de informações que aconteceram nesta terça-feira e você não pode perder. Então, fica até o final, deixe o seu like para fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais vascaínos e também o seu comentário sobre o que você vem achando dessas contratações e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e eu quero iniciar trazendo informações sobre o Benjamin Hohlheiser, um atacante aí, como a gente já informou no início do vídeo, de 22 anos, que veste a camisa atualmente do River Plate e vem tendo uma novela envolvendo a sua chegada ao Vasco da Gama. Hoje, na parte da tarde, o jornalista Lucas Pedrosa entrou em contato com o seu empresário e muitas situações foram esclarecidas. Em contato com ele respondeu o seguinte sobre a atual situação, abre aspas, estamos trabalhando e espero que a gente possa chegar a um acordo logo. Lembrando que o Vasco e o atleta, através de seu empresário, tentam chegar a um acordo tanto com relação ao salário quanto também com relação ao tempo de contrato e as conversas evoluíram demais nesta semana. É um jogador aí que vem sofrendo muitas ofertas, muitos olhares de vários clubes do futebol brasileiro, como São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Botafogo, Cruzeiro, mas no momento quem está na frente das negociações é o Vasco da Gama. Notícia confirmada tanto pela imprensa brasileira quanto também pela imprensa sul-americana. Ele tem contrato com o River Plate, seu clube atual, até o meio desta temporada. Para ser mais exato, até o dia 30 de junho. E o Vasco tenta, através, é claro, do seu empresário nas negociações, antecipar a chegada do jogador. Porque o River Plate já afastou, né, o atleta dos treinamentos, ele não treina mais com o River, mas também não quer liberar o jogador antes, porque o próprio não quis renovar com o clube argentino. Então o Vasco, por determinação contratual, só teria o atleta após julho, quando virar o mês. Mas o Vasco quer tentar antecipar essas tratativas. Então, por enquanto, o empresário River Plate e o Vasco da Gama tentam aí negociar para que ele chegue nos próximos dias ao Gigante da Colina. E é isso que o empresário tenta, além, é claro, de negociar o contrato salarial e também o tempo aí que ele ficará no Gigante da Colina. Por enquanto, segue esse impasse, mas a gente vai seguir monitorando e trazendo as informações para vocês. Inclusive, além do Lucas Pedrosa, o canal Detetives Vascaínos, um canal muito renomado, inclusive aqui também que fala de Vasco da Gama do YouTube, entrou em contato com o Carlos Espinosa, empresário de jogador, e perguntou sobre as possibilidades dele jogar no Vasco. O empresário foi bem claro e respondeu o seguinte: totais, sempre são boas as possibilidades. Ou seja, de fato, grande chance do Vasco ter esse reforço bom. Tem passagens aí, aliás, inclusive por seleção argentina nas categorias de base, 22 anos, uma das grandes promessas chegando no meio da temporada, ou quem sabe se as coisas andarem no início do ano. Além desse atleta, hoje pela parte da tarde a gente teve a informação aí através do canal Atenção Vascaínos, para ser mais exato do jornalista Flávio Dias, que além do Benjamin Hohlheiser, que é um atacante do River Plate, o Vasco também pode conseguir a contratação do Fabrício Anguilleri, um dos melhores laterais esquerdos do futebol sul-americano, que no início do ano estava em negociações com o Flamengo e teve seu nome envolvido também ao Corinthians. A informação que a gente tem é que da mesma maneira que seu contrato, no caso do Benjamin Hohlheiser, se encerra no meio desse ano, o do Fabrício Anguilleri também se encerrará
no dia 30 de junho. E o objetivo do Vasco é tentar trazer esses dois jogadores no mesmo período, para compor o elenco, fazer um elenco forte, já visando inclusive o ano de 2023. Dois jogadores jovens e com muita prospecção, muita perspectiva aí de mercado. Mas, apesar do Vasco ter interesse no Fabrício Anguilleri, foi confirmado nesta tarde de hoje que um lateral esquerdo com passagem pelo Peñarol já estaria acertado com o Vasco. E assim que essa informação surgiu, o nome que veio na mente do torcedor vascaíno foi o Gabriel Rojas, lateral esquerdo que atualmente veste a camisa do São Lourenço, jogador de bastante qualidade também, porém deixando bem claro que na parte da tarde de hoje, no nosso vídeo, aliás, o vídeo da parte da manhã, 1h a gente colocou esse vídeo, a gente entrou em contato com o diretor do São Lourenço, perguntando para ele como estaria a renovação contratual do Gabriel com o São Lourenço e também se havia tido alguma proposta do Vasco. O diretor do clube argentino deixou bem claro que não há proposta nenhuma e a renovação contratual com o Gabriel já estaria muito adiantada. Ou seja, caso realmente venha estar acertado um lateral esquerdo, assim como foi noticiado pelo canal Atenção Vascaínos, esse lateral não será o Gabriel. Só para esclarecer essa situação para vocês, o Gabriel Rojas, não fechará com o Vasco da Gama. Informações essas confirmadas com o diretor de futebol do São Lourenço. Antes de entrar no assunto, Harlan Barreira, só também esclarecer a situação de dois atletas que surgiram nessa tarde da tarde com possíveis contratações. Primeiramente sobre o Juan Casares, meio-campo que tem passagem por Fluminense, Corinthians, Atlético Mineiro e alguns outros clubes do futebol brasileiro e sul-americano. Segundo informações, o Vasco teria tido um interesse pelo jogador e tentaria sua contratação. Mas nesta tarde, o Lucas Pedrosa, também o mesmo jornalista que a gente acabou de citar nesse vídeo, entrou em contato com o Jorge Marino, empresário do Juan Casares, e o mesmo deixou bem claro o seguinte, abre aspas, nenhuma proposta do Vasco chegou a ele ou o atleta. O Casares, inclusive, recebeu propostas oficiais do Juventude, também do Independente da Argentina e do Peñarol. Ou seja, não será o seu destino no Vasco, nem nesses dois clubes, porque é o seu desejo retornar ao futebol brasileiro. Ele que tem contrato com o clube ucraniano, porém, devido aos conflitos que ocorrem no país, retornará ao Brasil, porém o seu destino não será no Gigante da Colina, também só para esclarecer uma informação que a gente trouxe nesta tarde de terça-feira. Além do Casares, outro nome também surgiu, o do zagueiro Vitor Mendes, zagueiro aí do Atlético Mineiro, é o 6º zagueiro aí na ordem, de preferência do clube atleticano, o clube atleticano que inclusive conta com Nathan Silva, Júnior Alonso, Hever, Godin e Rabelo, tem bons jogadores aí para o seu sistema defensivo. O próprio Vitor Mendes fez um ano de 2021 impecável pelo Juventude, emprestado, é claro, pelo próprio Atlético, e o Vasco, devido à falta de espaço que o Vitor Mendes está tendo no Galo, tentou buscar uma contratação por empréstimo até o final dessa temporada, e além do Vasco também, o Goiás, o América Mineiro, o Juventude e o Cuiabá tentaram aí iniciar negociações. Porém, apesar dessas tentativas, o Atlético Mineiro foi bem claro que não quer emprestar o seu jogador, não tem interesse nenhum em negociar o atleta neste momento, visto o longo calendário que tem o futebol brasileiro e a possibilidade inclusive da venda do Igor Rabelo, um zagueiro do Atlético Mineiro. As informações vieram através da Rádio Itatiaia, ou seja, mesmo com interesse pelo Vitor Mendes, ele não virá ao Vasco da Gama, porque o Atlético nesse momento não tem desejo de negociá-lo. Porém, indica que o Vasco de fato está no mercado atrás de jogadores para a posição e novidades deverão ter nos próximos dias com relação a contratações para o sistema defensivo. E agora, para finalizar, a grande informação do dia, que se trata aí do meio-campo colombiano Harlan Barreira. A gente já trouxe algumas informações nesse vídeo da parte da tarde sobre a situação do atleta. É um jogador aí de bastante qualidade. A gente havia já falado sobre ele, um atleta de 26 anos, 1,70 m e tem contrato com o clube colombiano apenas até o dia 30 de junho. Ele é um meio ofensivo, mas também pode atuar tanto como ponta direita quanto também como ponta esquerda. Pelo Atlético Nacional de Medellín, ele nessa temporada de 2022 tem 11 partidas, 2 gols e 2 assistências, e na última temporada, em 2021, teve 56 partidas, 17 gols e 4 assistências. É um dos melhores jogadores do futebol colombiano. Essa é a grande verdade, é um destaque no país e ele inclusive sabe disso. E o seu grande desejo é sair do futebol colombiano e ir para um futebol de nível superior, ir para outro país. E o seu destino deverá ser o Brasil. A informação que a gente teve na parte da tarde é que o Vasco teria feito uma proposta, a gente inclusive confirmou
mas o clube colombiano teria rejeitado porque as tratativas por uma renovação com o atleta já estariam bastante avançadas. Porém, mesmo com essa tratativa de renovação, a ideia do Atlético Nacional é renovar para vender, porque caso não renove, o contrato dele se encerra no meio do ano e ele sairá de graça. Um grande destaque: não pode sair de graça em um clube. Então o desejo é renovar com ele para que no meio do ano o Atlético Nacional consiga vendê-lo. E hoje à noite, agora há pouco, a gente teve a informação que o Vasco ofereceu 2,5 milhões de dólares pelo jogador. Então é algo que se impressiona, porque quem diria que o Vasco iria oferecer 2,5 milhões de dólares, trazendo para o Real em torno aí de 12 milhões de reais por uma contratação. Então é algo que eu, pelo menos, fico bastante feliz com essa notícia. Porém, apesar dessa proposta, desta oferta, o clube colombiano não quer negociar por menos de 3 milhões de dólares, em torno aí de 14 milhões de reais. E 2 milhões a mais do orçamento já dificulta as negociações. O Vasco não teria de arcar com esse aumento aí na pedida. Então, por enquanto, a informação que a gente tem é que as negociações estão paralisadas. Deverão ser retomadas no meio do ano, assim, né, que virar aí a janela e o Vasco puder trazer contratações a partir de julho, inclusive quando a 77 Partners estiver no Vasco da Gama. Porém, além disso, outra coisa que pode acabar influenciando positivamente nas negociações é a participação da Genoa, clube italiano que pertence a 777 Partners. O grande motivo? O próprio Harlan Barreira tem o desejo de jogar no futebol europeu e a Genoa é um clube da Itália. Então o que poderia acontecer? A Genoa contratar o atleta, ele ser um jogador da Genoa e a partir disso a Genoa emprestar o jogador ao Vasco da Gama. Isso foi levantado pelo Sami Alejandro e o Juan Davi, dois jornalistas colombianos, e depois, é claro, através dessa compra, serem cedidos aos gigantes da colina. Então, isso pode acontecer. Chances são pequenas, a gente já havia informado sobre essa oportunidade alguns vídeos atrás e ela pode se concretizar nos próximos dias. Mas, de fato, a 777 Partners está sendo um trunfo nas negociações do Vasco. É claro, pelo valor financeiro, porque o Vasco jamais iria oferecer uma quantia tão grande de dinheiro se não fosse pela empresa norte-americana, e pela moral que tem no mercado. Como está aparecendo essa notícia aí para vocês de um portal de informações colombiano que diz o seguinte: por que Harlan Barreira se aproximaria da Europa com o Vasco da Gama? O grande motivo disso? 777 Partners. Então, para aqueles que não gostam, a gente tem que respeitar. Mas é de fato uma mudança muito grande em tão pouco tempo e nem sequer estando a empresa norte-americana dentro do Vasco da Gama. Vamos esperar, por enquanto, negociações paralisadas, mas caso elas não retornem nos próximos dias, grandes chances de elas voltarem no meio do ano e ter aí um grande destaque já no Vasco da Gama em 2022 com o clube na Série B. Se na Série B tá assim, imagina na Série A. Não será diferente, como o próprio Josh Wander falou, né, nessas últimas semanas, que ano que vem o Vasco entraria com o Flamengo com orçamento ali pelo menos igual, né? Mas parece que a coisa realmente vai acontecer e quem sabe o Vasco não entrará até com um orçamento maior. Muita expectativa e a gente espera que tudo isso realmente venha acontecer e o Vasco monte um bom elenco, principalmente para a disputa da Série B. Esse foi o vídeo. Se curtiu, se inscreva, é claro, deixe também o seu like, nos ajude, espalhe aí esse vídeo para todos os seus grupos de WhatsApp, porque teve muitas informações importantes. Seja membro do canal, um grande abraço a todos e agora sim, saudações vascaínas.